aqui então a terceira parte do nosso mini treinamento, que é a questão da estudo e experiência da vida espiritual. Estudo e a experiência da vida espiritual. Sabe o que é a experiência da vida espiritual? É como está o seu relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, com a Trindade. Porque quem tem vida espiritual tem uma vida em comunhão com a Trindade. Isso é espiritual. Quem nasceu de novo, quem crê em Cristo naquela cruz ter morrido, morre com ele. Quem crê em Cristo naquela cruz, ressuscita com ele. E aí está o novo nascimento. Que é a partir desse crer, dessa fé em Cristo, que Cristo é a fé, né? A gente já começa um relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar o nosso coração e ele é o espírito da habitação, ele é o espírito da filiação. Então agora eu sou filho de Deus, né? E orar representa esse relacionamento. Orar não é o que as religiões falam, ficar repetindo o texto várias vezes. Não, isso não é orar. É um relacionamento espiritual. É você andar conversando com Deus. Entanto que Enoque, né? Ele, ele andava com Deus. A Bíblia fala isso, vai ver lá. Até que Deus falou para ele ficar com ele, né? Então, tudo que um cristão quer é ser um Enoque. Andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus, até o arrebatamento. E viver com Deus, né? Que é o que vai acontecer com todo cristão. Bom, nesse momento eu trago sempre um vídeo, né? Para poder, é, para poder é, basear esse caminho, no caso, da vida espiritual. E a gente já vem há muitas semanas, ou talvez meses, com esses vídeos que estão lá na playlist D719. Está lá em cima, né? D719. Nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano. Então vamos ouvir o trechinho de hoje. Nos ajude, irmãos. Fé é olhar para Ele. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da vergonha. De novo, olhe a vida da fé do nosso amado Senhor. Então o texto de Hebreus conclui nos exortando e dizer, então, considerai, Hebreus 12, 3. Considerai esse que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, porque ele viveu a vida da fé, então ele pôde suportar a oposição, não buscou sinais visíveis, não buscou sensações, não buscou experiências, andou em trevas sem luz nenhuma, como nós vemos no capítulo 50. Graças a Deus por essa vida maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Então, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Está aí o que a introspecção faz conosco. Desmaio espiritual. Desmaiando nas nossas almas. Então não foi por menos que certo o Senhor disse, não há doença mais maléfica na vida cristã do que introspecção. Mata a vida da fé. É a jornada com o Senhor. Fé é olhar para outro. Fé é olhar para fora. Quanto mais da beleza de Cristo vemos, mais nós vemos aquilo que é necessário ver sobre nós. Nos passos que vamos dar futuramente nesses dias, se o Senhor permitir, vamos entrar um pouco mais detalhes nisso, quando Paulo aborda ali em Filipenses a verdadeira circuncisão. Adoram Deus no Espírito, se gloriam em Cristo, estão vendo quem Ele é, olhos iluminados, contemplando as glórias e perfeições do Senhor, e então adoram Deus no Espírito, se gloriam em Cristo, não em si, se gloriam em Cristo e não confiam na carne. Irmãos, a única maneira de conhecermos os contornos serpenteantes que essa nossa carne tem é olharmos para Ele. Se tentarmos conhecer isso fazendo autoexame, nós estamos aniquilados. É na tua luz vemos.
porque em ti está o manancial da vida. Então, está aí o quarto elemento, essa profunda introspecção. Agora, eu listei os resultados aqui e eu queria citar para os irmãos. Nós vamos terminar com eles, não vou explicar nada sobre eles, não. Faça você o seu exercício. Para mim, são os resultados mais óbvios da introspecção e não poderia deixar de ser os mais terríveis. E veja, primeiro resultado de uma vida introspectiva: angústia. Muitas vezes aquela angústia volante. Sabe o que é angústia volante? É que você não sabe de onde veio nem para onde vai. O pessoal diz, estou angustiado, não sei, uma angústia, né? Irmãs não são especialistas em falar isso para seus maridos, né? Estou com uma angústia hoje, não é assim? Chama angústia volante. Angústia sem causa. Sabe qual é a causa? Introspecção. Então, primeira causa, a primeira consequência é a angústia. Segunda, também muito óbvia, instabilidade espiritual. Não dá, irmãos, para termos uma vida constante com o Senhor, andando de modo introspectivo, consultando a nós mesmos o tempo todo. E você, a terceira característica, eu vou citar para exemplificar com a ilustração que eu ia dar: incapacidade de se envolver com outras pessoas. O introspectivo é incapaz de se envolver, porque ele pensa em si o tempo todo. Ele pensa no que ele falou e no que ele não falou, no que ele fez e no que ele não fez, no que ele devia e no que ele não devia ter feito, pensado ou falado. Não é? Ele é o centro de todas as coisas. Isso é um introspectivo. Né? E todos nós, por natureza, digamos assim, estamos nesse laço, porque o pecado fez isso conosco. O pecado nos introverteu. Né? Então, aí, terceiro, incapacidade de se envolver. Como podemos viver a vida da igreja? Como podemos nos envolver uns com os outros? Como podemos servir uns aos outros? Como podemos ter uma mão única no serviço ao Senhor, no amor, e não aquela escondida e fica esperando retribuição? Impossível se vivermos vidas introspectivas. Né? Não conseguiremos nos envolver. Terceiro, ou quarto, depressão. Irmãos, uma das maiores fontes de depressão é a introspecção. A outra, o polo oposto dela, soberba. Considerando-nos suficientes, capazes, seja lá o que for, né? Porque somos introspectivos. Então, a avaliação é superfaturada. Né? A depressão e a soberba são polos extremos do mesmo problema, da introspecção. E por último, também sugeriram, e esse mais grave, devaneios mentais. Sabe, queridos irmãos, nós temos tido a oportunidade de comunhão com muitos irmãos e jovens em particular, em muitos contextos. Tem sido grande a luta de jovens atualmente com devaneios mentais. Devaneios. E introspecção é a porta aberta para devaneios mentais. Claro, a mente está entregue a si mesmo, consultando a si mesmo o tempo todo, sentimentos, pensamentos, suas coisas, e a si próprio, né? Sem esse olhar fixo, fora ao Senhor. Devaneios de toda espécie. Devaneios para pensamentos estranhos, devaneios para pensamentos, inclusive, de morte, de suicídio, devaneios para pensamentos impuros, muitos devaneios mentais, resultados de introspecção. Enfim, concluindo, o grande ganho, o triunfo do inimigo no Éden foi exatamente retirar o homem do senso, da comunhão, do jardim, da presença de Deus, Gênesis 3, e voltar o homem para dentro de si mesmo. Sereis como Deus conhecedores. Introversão, introspecção. Então, que o Senhor possa Ele mesmo nos ajudar, explicar, aplicar na vida, experiência, jornada de cada um de nós, né, os contornos do que falamos. E amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos para a Epístola aos Filipenses e vamos buscar estudar aquela epístola no contexto experiência cristã normal, ou caminho da experiência espiritual, que aquele maravilhoso livro tem para nos ensinar em 4 capítulos, a Epístola aos Filipenses. Bom, senhores, é isso. O ensinamento de hoje.
essa terceira parte. O que nós queremos é que vocês vão lá D719, a playlist, para estudar esse fabuloso vídeo ou outros que estão lá, o caminho da experiência espiritual. Que é isso que eu faço toda hora. Estou aqui treinando com vocês também o desenvolvimento da vida espiritual, da experiência espiritual, ou seja, procurando maturidade espiritual. Isso não é religião. É essa nossa grande obrigação aqui na rede social, os amigos da internet, para que vocês reconheçam nova vida, uma vida em Cristo, uma vida eterna que começa agora. Criem. Tchau, tchau.